Deputado Joseildo Ramos zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta inovadora ao início inesperado. As luzes do plenário da Câmara dos Deputados brilhavam com intensidade incomum naquela terça-feira. Câmeras de televisão posicionadas estrategicamente captavam cada movimento, cada expressão. Um clima de expectativa pairava no ar. A sessão ordinária, que trataria de políticas educacionais, havia se transformado, em questão de minutos, no palco de um dos confrontos mais intensos do ano legislativo. Nicolas Ferreira, o jovem deputado que havia se tornado fenômeno nas redes sociais, ajustava seu microfone quando as primeiras palavras do deputado Joseildo Ramos ecoaram pelo salão. Poucos imaginavam que aquele debate aparentemente rotineiro se transformaria em um momento decisivo na carreira política de ambos. Senhor presidente, peço a palavra pela ordem. A voz grave de Joseildo Ramos, deputado com mais de 2 décadas de experiência parlamentar, ressoou pelo plenário. Seu semblante carregava aquela confiança típica de quem conhece profundamente os meandros do poder legislativo. O presidente concedeu a palavra, e o que se seguiu surpreendeu até mesmo os jornalistas mais experientes que cobriam a sessão. Ninguém poderia prever que aquelas palavras iniciariam uma sequência de eventos que, em menos de 24 horas, seria assistida por milhões de brasileiros. A provocação calculada. Venho manifestar minha profunda preocupação com o rumo que estas casa tem tomado, começou Joseildo, seu olhar percorrendo lentamente o plenário antes de fixar-se em Nicolas Ferreira. Estamos testemunhando a transformação do parlamento brasileiro em um palco para espetáculos digitais, em uma espécie de reality show legislativo. Nas galerias, apoiadores de ambos os lados observavam atentamente. Câmeras se movimentaram para captar a reação de Nicolas, que mantinha uma expressão serena enquanto fazia anotações em seu bloco. Alguns colegas, continuou Joseildo elevando ligeiramente o tom de voz, parecem mais interessados em produzir conteúdo viral do que em propor soluções para os reais problemas do Brasil. É como se tivéssemos eleito influenciadores digitais, não representantes do povo. A indireta era clara. Todos no plenário sabiam a quem Joseildo se referia. Nicolas Ferreira, com seus milhões de seguidores nas redes sociais e vídeos que frequentemente ultrapassavam milhões de visualizações, representava uma nova geração de políticos, cujo estilo de comunicação direta com o eleitorado incomodava figuras tradicionais do parlamento. O nobre deputado Nicolas, disse Joseildo, agora abandonando as insinuações e partindo para o ataque direto, parece confundir a tribuna da Câmara com um estúdio de gravação. Enquanto discutimos aqui políticas educacionais sérias, ele provavelmente está pensando em qual será o próximo título chamativo para seu vídeo no YouTube. Um burburinho percorreu o plenário. Alguns deputados tentaram esconder sorrisos. Outros demonstravam desconforto com o tom pessoal que o debate estava tomando. O presidente da sessão bateu o martelo, pedindo ordem, mas o dano estava feito. A provocação de Joseildo havia sido lançada. A escalada do confronto Joseildo Ramos, encorajado pelo aparente silêncio de Nicolas, decidiu intensificar sua abordagem. Sacou de sua pasta um tablet e, erguendo-o para que todos pudessem ver, exibiu uma montagem de vídeos curtos de Nicolas Ferreira em suas redes sociais. Vejam, colegas, o tipo de conteúdo que o nobre deputado produz enquanto deveríamos estar discutindo os problemas reais da educação brasileira. Títulos sensacionalistas, provocações vazias, performance para as câmeras. A exibição improvisada violava o regimento interno da casa, mas Joseildo parecia disposto a arcar com as consequências. Seu objetivo era claro: desmoralizar publicamente o jovem deputado, pintando-o como um político superficial, mais preocupado com métricas digitais do que com políticas públicas efetivas. Tenho aqui em mãos, continuou Joseildo, retirando agora algumas folhas impressas de sua pasta, um levantamento das proposições legislativas do deputado Nicolas nos últimos 6 meses. Sabe quantos projetos de lei relevantes para a educação ele apresentou? 0. Nenhum. Enquanto isso, seus vídeos sobre polêmicas fabricadas acumulam milhões de visualizações. As galerias reagiram.
Apoiadores de Joseildo aplaudiram enquanto aliados de Nicolas protestavam. O presidente da sessão, visivelmente irritado com o rumo que o debate havia tomado, bateu novamente o martelo. Deputado Joseildo, peço que se atenha ao tema da sessão e evite ataques pessoais. Senhor presidente, respondeu prontamente Joseildo, estou rigorosamente dentro do tema. Estamos discutindo educação e estou questionando a seriedade com que alguns colegas tratam este assunto. Vital para o futuro do Brasil. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Nicolas Ferreira, que até então observava tudo com aparente tranquilidade, levantou a mão solicitando a palavra. O gesto, simples e controlado, contrastava com a expectativa geral de uma reação explosiva. Curiosamente, este contraste já demonstrava uma maturidade que Joseildo tentava negar em suas acusações. O silêncio estratégico, o presidente concedeu a palavra a Nicolas, que se levantou calmamente. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade para quem assistia, ele permaneceu em silêncio observando o plenário. Este silêncio calculado criou uma tensão palpável. Todos esperavam uma resposta à altura das provocações, talvez até mais inflamada. Agradeço ao deputado Joseildo por trazer à tona um tema tão relevante, começou Nicolas, surpreendendo a todos com seu tom sereno. A forma como nos comunicamos com nossos eleitores é, de fato, fundamental para o funcionamento saudável da democracia. Não havia ironia em sua voz, nem sinais da explosão emocional que muitos antecipavam. Esta abordagem inesperada deixou Joseildo momentaneamente desconcertado. Ele havia preparado uma estratégia baseada na expectativa de uma resposta acalorada, típica de embates políticos tradicionais. O nobre colega mencionou minha presença nas redes sociais. Sim, comunico-me diretamente com milhões de brasileiros, através de plataformas digitais. Faço isso não para buscar fama ou promover espetáculos como sugerido, mas porque acredito que o mandato pertence ao povo e deve ser exercido com absoluta transparência. Enquanto falava, Nicolas retirou de sua pasta um pequeno dispositivo eletrônico que poucos reconheceram imediatamente. Era um projetor portátil de última geração. Conectando-o discretamente ao seu smartphone, Nicolas projetou na parede do plenário não os esperados videoclipes de suas redes sociais, mas gráficos estatísticos detalhados, a virada metodológica. Que veem aqui, nobres colegas, é o resultado de uma pesquisa independente sobre engajamento político da juventude brasileira nos últimos 5 anos, explicou Nicolas, apontando para os gráficos projetados. Notem como o interesse por temas legislativos entre jovens de 16 a 24 anos cresceu exponencialmente nas regiões onde a comunicação política digital é mais presente. A câmera capturou a expressão de Joseildo, uma mistura de surpresa e desconforto. Ele havia preparado um ataque baseado na imagem de um jovem deputado impulsivo e superficial, mas estava agora diante de uma apresentação metodologicamente sólida. Estes dados foram coletados pelo Instituto Nacional de Estudos Políticos, uma organização respeitada por todos os espectros ideológicos, continuou Nicolas, avançando para o próximo slide. O que descobrimos é fascinante. Quando políticos utilizam linguagem acessível e plataformas contemporâneas. O engajamento cívico-juvenil aumenta em até 340%. O plenário, que momentos antes fervilhava com comentários laterais, agora observava em silêncio. O que estava acontecendo era uma inversão completa das expectativas. Em vez de responder provocação com provocação, Nicolas transformava um ataque pessoal em uma discussão substantiva sobre comunicação política e participação democrática. Agora, quanto à alegação de falta de proposições legislativas, continuou Nicolas deslizando para um novo slide que mostrava uma lista impressionante de projetos. Submeti à mesa diretora 27 proposições nos últimos 6 meses. Dessas, 8 tratam especificamente de educação. A câmera capturou novamente a expressão de Joseildo, que agora consultava nervosamente suas anotações, como se procurasse confirmar os números apresentados por Nicolas. O problema, caro colega Joseildo, não é a ausência de propostas,
mas talvez a dificuldade que alguns têm em acompanhar o trabalho legislativo através de plataformas modernas. Todos estes projetos estão disponíveis não apenas nos canais oficiais da Câmara, mas também em meus perfis nas redes sociais, onde são explicados em linguagem acessível para qualquer cidadão. O confronto direto à estratégia de Nicolas estava clara: transformar um ataque ad hominem em uma discussão substantiva sobre métodos de trabalho e comunicação política. No entanto, Joseildo não estava disposto a recuar tão facilmente. Com todo respeito, colega, interrompeu Joseildo, visivelmente irritado. Estamos falando de seriedade no tratamento de temas cruciais para o Brasil, não de quantas curtidas seus vídeos recebem. O tom elevado de Joseildo contrastava cada vez mais com a calma metodológica de Nicolas, criando uma dinâmica visual poderosa para quem assistia. De um lado, um político experiente crescentemente descontrolado. De outro, um jovem parlamentar surpreendentemente sereno. Deputado Joseildo, respondeu Nicolas, ainda mantendo o tom cordial. Gostaria de propor uma reflexão. O que define a seriedade de um parlamentar? Seria o tempo de casa, a idade, o estilo de comunicação, ou seriam os resultados concretos de seu trabalho? Sem esperar resposta, Nicolas avançou para outro slide de sua apresentação. Este mostrava um gráfico comparativo entre o engajamento público em projetos de lei tradicionais versus aqueles que haviam sido comunicados através de plataformas digitais. Este gráfico demonstra algo revelador. Projetos de lei que são explicados em linguagem acessível nas redes sociais recebem, em média, 1.200% mais feedback cidadão do que aqueles que permanecem nos canais institucionais tradicionais. Nicolas fez uma pausa estratégica, olhando diretamente para Joseildo. A pergunta que deixo é: quem está mais conectado com as reais necessidades da população? Aquele que comunica seu trabalho apenas pelos canais formais, alcançando poucos milhares de pessoas, ou aquele que utiliza todos os meios disponíveis para prestar contas a milhões? O plenário reagiu com um murmúrio crescente. Alguns deputados mais jovens acenavam positivamente, enquanto parlamentares tradicionais pareciam desconfortáveis com o questionamento implícito a seus próprios métodos de trabalho. Inovação surpreendente. Foi neste momento que Nicolas surpreendeu a todos com um movimento completamente inesperado. Colocando seu smartphone sobre a tribuna, ele ativou um aplicativo desenvolvido por sua equipe. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar uma ferramenta que meu gabinete desenvolveu nos últimos meses: o Legisla Brasil. Na tela projetada, apareceu a interface de um aplicativo elegante e intuitivo. Nicolas continuou: este aplicativo permite que qualquer cidadão brasileiro acompanhe em tempo real não apenas as votações desta casa, mas também o posicionamento de cada deputado, explicado em linguagem simples e acessível. Nicolas fez uma demonstração rápida, mostrando como o aplicativo transformava o complexo processo legislativo em informações digeríveis para o cidadão comum. Mas o verdadeiro diferencial deste sistema não está apenas na transparência que ele proporciona, mas na participação que ele possibilita. Tocando em outro botão do aplicativo, Nicolas mostrou uma funcionalidade inovadora. Um sistema que permitia aos cidadãos opinar sobre projetos em tramitação, sugerir emendas e até propor novas ideias legislativas. Este aplicativo não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas um canal de participação direta. Cada sugestão cidadã é analisada por nossa equipe técnica e, quando viável, transformada em proposição legislativa. O plenário observava em silêncio absoluto. O que Nicolas estava apresentando era uma revolução na forma de interação entre representantes e representados. E aqui vem o mais importante, continuou Nicolas, olhando diretamente para Joseildo. Este aplicativo não é exclusivo do meu mandato. Estou disponibilizando o código-fonte gratuitamente para qualquer parlamentar que deseje implementá-lo. Esta oferta pegou todos de surpresa, especialmente Joseildo, que esperava tudo, menos um gesto de colaboração. Acredito que a modernização da comunicação política não deve ser bandeira de um parlamentar ou de um partido, mas um compromisso de todos nós
com a transparência e a participação democrática. A câmera captou o momento exato em que a expressão de Joseildo mudava de irritação para algo próximo da perplexidade. O ataque pessoal que ele havia iniciado estava sendo respondido com uma proposta concreta de inovação institucional. Momento da verdade, o presidente da sessão, visivelmente impressionado com a apresentação, concedeu alguns minutos adicionais a Nicolas, que aproveitou para apresentar dados concretos sobre os resultados preliminares do aplicativo. Nas últimas 4 semanas de testes, mais de 50.000 cidadãos utilizaram o sistema, gerando mais de 3.000 sugestões legislativas. Destas, 86 foram consideradas viáveis por nossa assessoria técnica e 12 já foram transformadas em projetos de lei. Nicolás projetou alguns exemplos de sugestões cidadãs que haviam se transformado em proposições concretas, demonstrando a viabilidade do sistema. O que estamos vendo aqui não é apenas uma nova forma de comunicar política, mas uma reinvenção da própria representação democrática. Não se trata de substituir os mecanismos institucionais existentes, mas de complementá-los com ferramentas que aproximem o cidadão comum do processo legislativo. Finalizando sua apresentação, Nicolas olhou diretamente para Joseildo, mas seu tom não carregava nenhum sinal de revanche ou provocação. Deputado Joseildo, respeito profundamente sua trajetória política e sua experiência nesta casa. E é justamente por isso que gostaria de convidá-lo a ser o primeiro parlamentar, além de mim, a implementar este sistema em seu gabinete. Um murmúrio percorreu o plenário. Ninguém esperava este desfecho. O que começara como um ataque pessoal estava se transformando em uma oportunidade de colaboração intergeracional. Acredito que a combinação da sua experiência com novas ferramentas de participação democrática pode produzir resultados extraordinários para seus eleitores e para o Brasil. As câmeras focaram em Joseildo, que parecia genuinamente desconcertado. O plenário aguardava sua resposta em silêncio absoluto. O desfecho inesperado Joseildo Ramos levantou-se lentamente. Seu semblante havia mudado. O político experiente parecia estar processando algo internamente, pesando suas próximas palavras com cuidado incomum. Solicito a palavra, senhor presidente, disse finalmente sua voz menos combativa. Quando o presidente concedeu, Joseildo surpreendeu a todos. Primeiramente, preciso reconhecer a qualidade da apresentação do deputado Nicolas. Confesso que vim preparado para um tipo diferente de debate. Houve um murmúrio no plenário. Era raro ver um parlamentar experiente admitindo publicamente que havia subestimado um colega mais jovem. Quanto ao aplicativo apresentado, devo dizer que representa uma inovação significativa na forma como interagimos com nossos eleitores. Joseildo fez uma pausa, como se estivesse medindo cuidadosamente suas próximas palavras. Aceito o convite do deputado Nicolas. Meu gabinete implementará o sistema como projeto piloto e trabalharemos juntos para aperfeiçoá-lo. Esta declaração foi recebida com aplausos espontâneos de vários setores do plenário. O que havia começado como um confronto político tradicional estava se transformando em um raro momento de colaboração interpartidária e intergeracional. Entretanto, continuou Joseildo, recuperando um pouco de sua postura crítica, mantenho minhas preocupações quanto à espetacularização da política. Precisamos garantir que estas novas ferramentas sirvam ao debate substantivo, não à polarização superficial. Concordo plenamente, respondeu Nicolas para a surpresa de muitos. O objetivo dessas ferramentas não é substituir o debate político sério, mas ampliá-lo e democratizá-lo. E é por isso que sua experiência será fundamental para aperfeiçoar o sistema. O presidente da sessão, percebendo a importância histórica do momento, sugeriu a criação de um grupo de trabalho oficial para implementar e monitorar o projeto, proposta que foi aprovada por aclamação. As câmeras captaram o momento em que, ao final da sessão, Nicolas e Joseildo se encontraram no centro do plenário para um aperto de mãos que seria reproduzido em todos os jornais do dia seguinte. Talvez eu tenha algo a aprender sobre comunicação digital, admitiu Joseildo.
em um comentário captado pelos microfones ainda abertos. E eu certamente tenho muito a aprender sobre os processos legislativos tradicionais, respondeu Nicholas, com genuína humildade. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicholas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.